E aí, pessoal, voltamos aí então para nossas aulas no segundo trimestre, né? E assim, as aulas são conectadas. A gente teve as discussões aí do primeiro trimestre sobre a formação do Estado. Falamos um pouquinho sobre formas de Estado, formas de governo, sistema de governo, regimes de governo. Então agora a gente chega para falar um tema que ele está articulado a tudo isso. Como eu disse anteriormente, essa divisão é meramente didática, né? Dentro do Estado Nacional moderno, você tem a convivência de todos esses elementos aí ao mesmo tempo. Então agora a gente vai falar, nesse segundo trimestre, então nossa temática principal é democracia. Então a gente vai discutir democracia, vai discutir cidadania, vai falar sobre sistemas representativos, sistemas eleitorais. Então a gente vai trabalhar com esses elementos. Em uma aula a gente vai tratar sobre direitos humanos, então a gente vai falar o que é essa ideia de direitos humanos, como que ela emergiu, como que isso é tratado hoje. Então a gente vai fazer todo um cenário construído nesse sentido. Então primeiro aí vamos tratar da questão da democracia. Quando a gente falou da formação do Estado moderno, a gente deu já as pistas da formação da democracia. Por quê? Porque a democracia moderna, ela nasce dentro do Estado moderno. Como que a democracia moderna nasce no Estado moderno? A gente viu que os Estados modernos, eles são o aperfeiçoamento, né, dos Estados absolutistas. Ou seja, quando os Estados absolutistas eles centralizam o poder, né, desenham o território através das guerras e os preparativos da guerra, a gente viu todas essas questões aí. A população que era extraída em relação ao mecanismo monopolista, né, lembra aí, qual é o mecanismo monopolista? O monopólio da violência, que é a formação dos exércitos permanentes e depois das forças policiais locais, e também o monopólio da tributação. Então o Estado, para manter esse exército permanente, manter toda uma estrutura de organização e gestão desse Estado, ele precisava extrair da população recursos, né? Extrair impostos. Então é o outro monopólio, que é o monopólio da extração de impostos. Só que a população em que os impostos eram extraídos, as pessoas elas começaram a demandar direitos. Ou seja, se o Estado está extraindo impostos, a população também quer uma contrapartida desse Estado. E aí, aí começaram as pressões populares, aí os movimentos populares, as revoltas. E o que o governo fez diante dessa pressão da sociedade? Ele negociou. E essa negociação é a abertura dos direitos, que nós já demos pistas também. Os direitos políticos, né, os direitos de escolha de representantes para os governos e os direitos civis. Aí os direitos civis estão associados a diversas liberdades, então direito a políticas públicas, direito de expressão, direito de ir e vir. Então daí começaram a organização do Estado de Direito começou a prever uma série de elementos, né, que davam uma contrapartida à população em relação àquilo que era extraído. Então a democracia ela começa a ganhar um corpus a partir dessas questões, da demanda por esses direitos, o direito de participação política e as liberdades civis, que são os direitos civis. Então a gente percebe nesse interim que o Estado ele negociando com a população e abrindo espaço para esses direitos, ou seja, a população ter direito a políticas como saúde, como saneamento, a população ter direito à infraestrutura, à educação. Então, é a contrapartida do Estado em relação à captação de impostos, né, para manter toda a estrutura estatal. Então, os movimentos populares, eles passam a demandar isso aí. Então, historicamente, a gente vai ver em movimentos sociais também isso, né? Historicamente, o que ocorre? A sociedade ela se organiza em torno de demandas, daí está na origem dos movimentos sociais, né? O que é um movimento social? Um movimento social é uma organização coletiva que demanda algum tipo de ação, né? Pode ser demanda em relação à própria sociedade civil, mas geralmente os movimentos sociais têm como alvo o Estado, ou seja, a sociedade que paga impostos, que vive sob um regime dentro de um Estado, ela passa a se mobilizar em prol de algum direito. Se a gente olhar depois na trajetória, a gente vai ver isso na trajetória dos movimentos sociais, é a trajetória da própria construção da democracia moderna, a busca por direitos. Então a ideia de democracia no contexto moderno está relacionada a isso. Diferente da democracia grega, né, que nós
já vimos esse aspecto também, que tinham outros elementos envolvidos, né? A ideia de cidadania grega é diferente da ideia de cidadania moderna. Então, a ideia de cidadania moderna está relacionada ao quê? As relações entre os deveres que o Estado estabelece, principalmente os deveres em relação ao pagamento de impostos, e os direitos que a população demanda em contrapartida. Então, eu estou dando esse sobrevoo geral, por ser a nossa aula introdutória, e depois nós vamos falar de ponto a ponto. Então a gente precisa falar, em primeiro lugar, da questão da democracia, entender que ela surge no Estado moderno, ela surge dessa relação entre o mecanismo monopolista e a demanda da população por direitos. Depois a gente vai entender que nesse bojo, nesse turbilhão, que nasce a moderna noção de cidadania e nasce também os movimentos sociais. Então são processos que estão o tempo todo articulados. A gente vai entender isso e como que isso é formado, principalmente nos direitos políticos, quando a gente falar dos sistemas representativos. Então a gente vai ver como que a população ela é representada, né? A noção de cidadania hoje está relacionada a isso, né? A possibilidade do voto, certo? Enquanto meio de cidadania, mesmo não uma cidadania como a grega, que seria uma cidadania direta, mas seria uma cidadania representativa, uma cidadania indireta. Então a gente vai ver o voto, né, a escolha dos representantes no sistema representativo, e a gente vai ver que a cidadania ela vai se articulando a isso, na cobrança que se faz com relação aos representantes, na demanda por movimentos sociais. Então são processos o tempo todo articulados. Então didaticamente nós vamos separar isso. Primeiro, o que é democracia, depois o que é cidadania, depois o que são movimentos sociais. A gente vai entender isso de forma separada pelas questões conceituais, mas de forma articulada, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então a democracia moderna emerge nesse Estado moderno para poder dar conta, né, para poder estabelecer os ajustes necessários da relação entre Estado e população. Valeu? Então nos próximos vídeos a gente vai esmiuçar isso. Um abraço, até o próximo.